Pessoal, então, mais um vídeo de CO2, último vídeo então sobre máquina de indução. Talvez eu faça mais algum vídeo sobre a questão ali das simulações, né? Mas a princípio das notas de aula esse é o último vídeo. Bem, então primeiro algumas discussões mais teóricas, né? E depois uma discussão sobre os ensaios da máquina de indução, certo? Tudo isso, né, eu sugiro que vocês leiam no livro do BIM, tá? A terceira edição, no capítulo 7, final do capítulo 7. Eu sugiro que vocês deem uma olhada lá, tá? E também vocês fiquem atentos que a entrega dessa semana vai ser também um trabalho lá no sistema que vocês podem dar uma olhada lá também para fazer essa entrega, beleza? Bem, então, sobre a questão da variação de velocidade da máquina de indução, porque vocês sabem que a máquina de indução, a velocidade da máquina de indução, ela é igual a 120 sobre polos vezes F 1 menos S, certo? Bem, e aí, né, essa velocidade você pode variar variando o número de polos, né, de alguma forma variando o escorregamento ou variando a frequência. São as três formas, não tem outro jeito, né? A tensão, ela até está assim, pouquíssimo relacionada com essa variação, porque ela varia um pouco o escorregamento. Então, se dá mais tensão, aumenta a energia na máquina, ela reduz um pouco o escorregamento. Então, isso acontece. Mas, assim, diferentemente da máquina CC, em que se você aumentar a tensão na armadura, por exemplo, você já aumentava a velocidade, né? Na máquina de indução não acontece isso. Na máquina de indução você precisa variar a frequência e dar a tensão suficiente para a máquina gerar aquela velocidade. Você tem que precisar de um mínimo de tensão porque ela precisa de um mínimo de tensão de energia para vencer a inércia, né? E o atrito, enfim. Mas uma máquina de indução ideal, sem atrito e sem inércia, uma inércia muito baixa, assim, 1 volt e 60 Hz fariam ela gerar em 1800 RPM se fosse 4 polos, por exemplo, né? Então, ou praticamente 1800 RPM. Então, assim, isso é bastante significativa essa influência da frequência, né, em detrimento da tensão na máquina de indução. Em virtude disso, né, as três técnicas então de variação de velocidade básicas para uma máquina de indução, elas prevêem variar uma dessas três coisas, né? Então, de baixo para cima, né, a primeira possibilidade é variar a resistência de rotor. Por quê? Porque a resistência de rotor é o parâmetro mais significativo no escorregamento da máquina. Isso tem que ser ligado com o escorregamento. Por quê? Porque a categoria de torque da máquina está diretamente relacionada com a resistência de rotor, a forma como ela é projetada, enfim. Então, existem algumas máquinas que elas, inclusive, são bobinadas muitas vezes, mas elas não servem para injetar energia no bobinado de rotor, mas sim alterar a resistência. Tem um reostato conectado, e esse reostato, né, que seria um potenciômetro gigante, digamos assim, reostato, ele varia a resistência, ele varia a categoria de torque da máquina e varia a velocidade da máquina. Então é um método assim, um pouco antiquado, mas que existe para variar a resistência e a velocidade da máquina de indução. Outra possibilidade que é um pouco mais comum é a variação do número de polos. Existe um motor da Lander, tá? Esse motor, espero que esteja certo esse H ali. Acho que não sei se no primeiro deu no último, mas enfim. Mas o motor da Lander, ele é um motor projetado, né? As bobinas eles são projetadas de forma que, dependendo de como você liga essas bobinas, se é, por exemplo, em delta e estrela, você altera o número de polos da conexão, consequentemente você altera a velocidade, né? Existem, inclusive, motores da Lander com 3 ou 4 conexões de bobina para 3 ou 4 velocidades, né? Então, os mais comuns são só 6 bobinas, e aí 6 pontos terminais, na verdade, né? São 6 terminais que você tem, e aí você, se você ligar em estrela, ele vai ligar numa velocidade, muitas vezes nos 3.600, se você ligar em triângulo, ele vai
ligar em outra velocidade, 1800 RPM, por exemplo. Algumas vezes 4 km, às vezes vai para 1200, enfim. 4 metade não, enfim. Vai para 6 polos. Depende muito de cada caso. Né? 1800 para 1200, ou do próprio 2 polos para 4 polos, 2 polos para 6, 4 para 6, 6 para 4, enfim. E existem ainda motores com 3 ou 4 velocidades para várias ligações. Eles têm 12 terminais, 18 terminais, enfim. Aí não é todo motor, tá, pessoal, que tem acesso a 6 terminais que vai variar a velocidade. É só o motor da Lander, que ele, na hora de fazer uma nova ligação, ele ao mesmo tempo muda o número de polos, certo? Isso vocês vão ver melhor em acionamentos elétricos, mas é bem simples, bem simples o princípio. Só muda a forma como está ligada a bobina, né? Vocês lembram quando eu expliquei para vocês as ligações e tudo mais? É só você impor na hora de fazer uma ligação que vai acontecer outra coisa. Bem, e aí a última possibilidade é o uso do inversor de frequência, né? Porque o inversor altera a frequência, tem uma fonte de frequência variável. Na verdade, você pode usar um motor de indução com uma fonte de frequência variável, né? Não precisa necessariamente ser um inversor. O inversor, pessoal, muitos de vocês assim, não têm a menor ideia do que seja. Eu, quando fiz máquinas elétricas, o professor falava nesse inversor, falava. Eu não tinha a menor ideia do que era, né? Porque a gente só vê a redução de potência depois. É um problema das máquinas elétricas que, assim, você sempre tem máquinas antes e depois da redução de potência, né? E às vezes nem controle agora vocês têm junto, né? Antes você ainda tinha controle junto, e mesmo controle você não aprende o que é esses 3 controles, mas é um pouquinho mais amigável. Eu, algum dia, se der, talvez, se o PPC permitir uma alteração futura, abra uma matéria de controle de máquinas. Não sei se alguém vai fazer, né? Mas é uma pretensão minha. Bem, o inversor, tá, pessoal, ele é um circuito, assim, de forma bem simplificada. É um circuito com 6 chaves bidirecionais. Aí, cada um desses agrupamentos de 2 chaves é conhecido como braço, e cada braço está ligado numa fase do motor, né? Muitas vezes o motor é ligado em estrela nesse caso, né? Não obrigatoriamente, mas é muito mais comum. Bem, então, na verdade, o inversor é um inversor de tensão. A gente chama de inversor de frequência porque ele usa a frequência para variar a velocidade. Mas, assim, tecnicamente, né, inversor é um termo da redução de potência. O retificador ele transforma uma tensão CA em CC. Tanto é que praticamente todo inversor de frequência comercial, entre aspas, ele tem primeiro um retificador, para depois ter o inversor propriamente dito. O inversor ele transforma CC em CA. Isso que é um circuito inversor. Qualquer circuito que transforme a energia ou a corrente, né, da forma CC para a forma CA é um inversor, é um circuito chamado inversor. E, na realidade, existe inversor de tensão e inversor de corrente. Se você tiver como elemento armazenador de energia um capacitor, você tem um inversor de tensão. Se você tiver um elemento armazenador indutor, né, você tem um inversor de corrente. É muito mais comum um inversor de tensão, né, muito mais comum usar um capacitor para armazenar energia que CC. Tá? Indutores às vezes são muito volumosos e, enfim, pesados, né, não vale a pena você fazer um inversor de corrente, até porque fontes de corrente, de forma geral, não são circuitos... Pode acontecer? Pode, mas não são circuitos assim tão comuns. Inclusive você pode usar um inversor de tensão com fonte de corrente, mas pode colocar um motor na saída, por exemplo, não na entrada, né? Mas não é muito comum, né? Agora o inversor ele é bastante comercialmente chamado de inversor de frequência porque ele varia a frequência de saída, né? Então ele pode gerar um sinal de tensão, né, com frequência variável, e também amplitude de tensão variável, graças às técnicas de modulação, né, da eletrônica de potência, e dos microcontroladores, enfim. É um sistema relativamente complexo, mas não é tão complexo assim, né? Pelo menos eu que trabalho com isso há muito tempo, não enxergo mais como complexo.
existem essencialmente nos inversores comerciais três técnicas de controle de velocidade. Tá? Existe o controle escalar, o controle vetorial e o controle sensorless, que pode ser escalar ou vetorial, certo? Na verdade, o próprio controle escalar, né, por natureza, ele é sensorless. Dificilmente você vai ter um controle escalar que não seja sensorless. Tá? É possível, mas assim, muito difícil. O controle escalar, basicamente, ele cria uma proporção de tensão por frequência. É o controle V/F que se fala. Então você vai aumentando a tensão de forma proporcionalmente a aumentar a corrente. Então, a frequência. Então aqui você tem uma frequência lenta e daí você vai aumentando a frequência. Até chegar na frequência que você quer. E aí você chega numa tensão que você quer também. Isso é útil para economizar um pouco de energia, né? Porque você não faz uma partida direta. E assim, esse tipo de controle muitas vezes despreza o escorregamento. Então você vai assumir que a máquina não tem escorregamento, você vai colocar uma frequência, assumindo que a velocidade dela vai ser a velocidade síncrona. Tá? Ele muitas vezes não tem realimentação, ele não garante que você está na frequência certa. Existem alguns especiais que garantem, mas assim, é muito difícil. Tá? Mais comum não garante. Mas é uma aproximação boa e é muito usado porque ele é um controle bem simples. Né? Não exige tanto do operador também, do inversor. Ele funciona de forma geral sem muita necessidade de programação do inversor. A segunda modalidade é o controle vetorial. O controle vetorial é consideravelmente mais preciso. O controle vetorial é baseado na teoria de Q, a mesma da máquina síncrona, mas aplicada à máquina de indução. E assim, o capítulo 13 do BIM, a terceira edição, explora bastante a ideia de controle vetorial, se alguém tiver curiosidade. Né? O controle vetorial, ao aplicar a transformação de Q na máquina de indução, verifica-se que a máquina de indução ela tem uma estrutura interna similar a uma máquina CC. Ela pode ser comparável a campo e armadura, nessa projeção de eixos. E aí, variando a tensão de armadura, entre aspas, né, tensão de quadratura, você consegue indiretamente variar a velocidade da máquina. Então você troca o controle pela frequência para um controle por tensão, que é muito mais natural nas técnicas de controle. Né? Aí você pode aplicar técnicas de controle convencionais, tipo um controle PI, normalmente é um PI em cascata que se aplica, né? 2 PIs em cascata, para controle de fluxo e controle de torque e indiretamente de velocidade da máquina de indução. Então você controla torque e fluxo e indiretamente a velocidade. Você consegue desacoplar, né, igual você fazia na máquina CC. Então a parte corrente de armadura está relacionada com o torque. E a corrente e a tensão de armadura está relacionada com a velocidade. Né? Enfim, mas você consegue controlar como se fosse um IF e um IA. Né? E aí você consegue ter um desempenho muito melhor do controle da máquina de indução. Né? Tem seus problemas, mas assim, é consideravelmente melhor em termos de dinâmica e em termos de precisão de velocidade. Né? Mas muitas vezes esse controle precisa de um encoder, que é um sensor de velocidade, um sensor de rotação. O encoder ele é muito caro, e para boa parte das aplicações não vale a pena usar um encoder. Então existem técnicas, né, de controle vetorial sensorless, que seria sem encoder. Ele ainda, sensorless significa sem sensor, mas é com poucos sensores. Na verdade, ele só utiliza sensores de corrente. E ele tenta estimar a velocidade de acordo com a corrente. Tá? É diferente do V/F, porque ele ainda continua sendo uma estrutura de controle vetorial, só que, assim, bem mais complexa a teoria por trás do sensorless, porque você de alguma forma tem que saber qual é a velocidade da máquina sem medir essa velocidade. Então, é uma coisa bastante complexa. Mas é uma coisa bastante usada também, porque, né, você economiza sensores, consegue variar precisamente a velocidade, então não vale a pena, certo? Então, um dos métodos de variação de velocidade da máquina de indução seriam esses. Né? Pode ser que hajam outros, mas você pode colocar um motor CC ali, igual naquele outro exercício, fazer um motor CC variar a máquina de indução da velocidade que ele queira, mas assim, isso é não é algo muito usual, principalmente quando você quer variar uma máquina sem usar outro motor junto. Tá?
Seguindo adiante, então, a gente tem as técnicas de frenagem, tá? Técnicas de frenagem são 3 também, tá? Existem outras, mas você pode colocar disco de inércia, pode colocar caixa de engrenagem, enfim, mas sem usar elementos mecânicos, só elementos elétricos, né? Você tem a inversão de sequência de fase, tá? Então você inverte a fase, ele vai tentar criar um torque ao contrário e vai tender a frear. Você pode fazer isso por comandos elétricos, usar lá uma contatora que inverta a fase e daí ela vai tentar frear. Em algumas situações existe a frenagem regenerativa, quando o motor já está sendo puxado por alguma carga, você pode deixar terminar de ser puxado, digamos assim, e aí você devolve a energia para a rede com base nisso. É bem similar ao caso do motor CC. E existe, por último, a frenagem por injeção de corrente CC, né? Na máquina CC não tinha essa frenagem, mas na máquina de indução, na máquina CA de forma geral, você pode frear a máquina injetando corrente CC. Isso é muito comum, tá, em soft starter. Já vou falar nelas depois do método de partida, mas a soft starter, muitas vezes quando ela quer frear a máquina, ela injeta corrente CC, porque a soft starter é um circuito conhecido como circuito gradador, né? É outro tipo de circuito de retorno de potência, né? O gradador converte CA em CA sem usar estágio CC, né? Ele só não altera a frequência CA, ele só altera a amplitude CA. Mas, ou RMS CA, né? Mas o circuito gradador, né, ele muitas vezes pode funcionar como circuito retificador, dependendo de como ele foi condicionado. Então eles ativam o gradador como retificador e injetam corrente CC para frear a máquina, né? Basicamente é isso que se faz. A corrente CC é um campo que vai tender a se alinhar, vai ser um torque de alinhamento bem forte, e esse torque de alinhamento vai parar a máquina e vai querer alinhar ela. Essencialmente é isso que faz a injeção CC. Certo? Bem, métodos de partida. Professor, mas a máquina de indução não parte sozinha? Parte sozinha. Então, para isso existe a partida direta. Ela tem torque, máquina trifásica para partir sozinha. Porém, todavia, contudo, né, ao partir sozinha, a máquina de indução muitas vezes tem uma altíssima corrente de partida. E uma corrente de partida que fica alta por muito tempo. Ela demora muito para reduzir, né? Às vezes chega a segundos, até dezenas de segundos, certo? E é um bom tempo que essa corrente de partida fica alta, não é só nos primeiros ciclos. Poucas máquinas são nos primeiros ciclos. Durante todo o período que a velocidade está acelerando, durante toda a livre aceleração da máquina, toda a aceleração, que ela fica com corrente alta, né? Porque o fluxo está se estabelecendo, a rotação está se estabelecendo. E aqui você, entre aspas, é um degrau de tensão. Você ligou a tensão no máximo já. Deu partida direto, você já colocou de cara 380 volts na máquina. Então, ela se estabiliza toda lá, até se estabilizar bem direito, certinho. Ela tem uma corrente bem alta. Então, ainda considerando métodos que você joga tensão alta na máquina, né, existe a partida estrela-triângulo. O que é estrela-triângulo? Bem, você começa a partir da máquina em estrela e ao longo desse processo de transição, você joga ela para triângulo. Por quê? Porque em triângulo você consome mais corrente, né? Então você tem mais torque na máquina. Se a máquina suportar 380 volts, tem que ser uma máquina de suporte, tem que ser uma máquina com 6 terminais. Mas o que acontece? Em estrela, né, vamos supor que seja uma máquina que cada bobina aguente 380 volts. Né? Então, se você colocar 380 volts aqui, ou 220 volts, enfim, se for uma máquina, um sistema, sei lá, no Paraná, aqui eu tenho 220, certo? Então ela vai partir com 220 volts na bobina. Eu parto com 380 e ao longo do processo de aceleração, eu mudo para triângulo. Jogo 380 volts aqui. Então, obviamente, na mesma bobina, né? Se eu coloco mais tensão, eu tenho mais corrente. Então, eu aumento a corrente da máquina. Só que aquele pico, aquele estresse de pico já passou. Quando ele começa a entrar nesse ciclo, né? Aí o que acontece? A máquina ela tem um ciclo mais ou menos assim. Ele está grande, daí ele vai diminuindo, daí dá um novo pico, mas já não vai ser tão alto quanto seria o original, né? Originalmente deveria ter sido assim, muito mais alto.
né? Porque em triângulo consome muito mais partida. Em teoria, né, pela norma, motores acima de 5 CV já precisam de partida estrela triângulo, mas assim, poucas pessoas vão usar uma partida estrela triângulo motor de 5 CV. Né? A câmera ela é cara, ela tem uma série de detalhes ali que acabam sendo complicadores. Bem, outra forma de se partir a máquina é a partida com autotransformador. A partida com autotransformador, a estrela triângulo, né, só para título de curiosidade, a corrente de pico de partida se torna 1/3 da corrente nominal de partida, não da corrente nominal da máquina. Tem muita gente que diz que é da corrente nominal da máquina, que é mentira, é errado. É 1/3 da corrente de partida da máquina em triângulo. Partida em estrela d'A, certo? Partida com autotransformador, você utiliza um autotransformador. Vocês lembram o que é um autotransformador lá de conversão 1. Um autotransformador é um transformador que não é isolado. Esse autotransformador, então, ele serve para reduzir a tensão de partida. Você parte com uma tensão mais baixa, né? Nem chama de chave de partida. Enfim, tem vários tipos de chave de partida, né? Ele transforma uma chave de partida. Mas chave compensadora, enfim. O autotransformador, então, você vai aumentando aos poucos a tensão da máquina. Né? E aí você vai chaveando os steps, por exemplo, ou então manualmente, né? Usando contatores, enfim. E aí ele vai aumentando gradativamente a tensão na máquina para que reduza-se a corrente de partida. Todos esses métodos, né, o grande objetivo é reduzir a corrente de partida, para que a corrente de partida seja a menor possível. Outro método é o soft starter. Como eu falei antes, soft starter é um circuito de potência, circuito gradador, e ele faz o seguinte: você tem aqui uma senoide, o que ele faz? Ele começa utilizando só um pedacinho dessa senoide, ele libera só um pedacinho da senoide para o motor, e à medida que o tempo vai passando, ele vai aumentando o pedaço da senoide que ele libera para o motor. Então, fica uma senoide toda zoada, assim, né? Sei lá, à medida que o tempo vai passando, vai aumentando o espaço que ele libera de senoide até que chega na partida total. Isso suaviza a partida da máquina. Temos o inversor de frequência, que além de variar a frequência, consegue variar a tensão, então ele consegue reduzir naturalmente a tensão da máquina, mas é um método bem mais caro. E especificamente o motor monofásico, que normalmente a corrente é muito mais baixa, né? O motor monofásico obrigatoriamente precisa de capacitor de partida, porque ele não parte sozinho. Então qual que é a ideia do motor monofásico? Né? Basicamente ele é só uma bobina, e muitas vezes ele tem uma fase auxiliar, né? Uma segunda bobina. Aí, se aqui eu tenho uma tensão de alimentação, sei lá que tem seno, o capacitor ele deriva a tensão. Então, essa segunda fase aqui é alimentada com a derivada de VI. Assim, se isso aqui for um seno, isso aqui vai virar um cosseno, por exemplo. Então, eu crio um sistema bifásico interno. Ao criar esse sistema bifásico, eu consigo, né, bifásico defasado 90 graus, a gente já estudou bastante isso, né? Ao criar esse sistema, eu consigo, né, fazer a partida da máquina. Ela cria um campo girante, né? Apesar de não ter pulsação, enfim, tem uma série de problemas, e aí ela consegue partir sozinha. Existe capacitor permanente, capacitor só para partida, capacitor que é meio permanente e meio para partida, fases divididas, pode criar mais fases, enfim, uma série de possibilidades aqui para o motor monofásico, certo? Daí o capítulo 9 do FITS e o final do capítulo 7 do BIM discutem bastante a questão do motor monofásico. Beleza? Então, esse vídeo está ficando bem longo, né? Gerador de indução, então. O gerador de indução, como eu falei para vocês, pessoal, ele é pouco utilizado. Né? Por quê? Pensar para um gerador legal de esquilo, né? Você vai pensar que você tem só um pedaço de alumínio sem excitação. Só um pedaço de alumínio girando. Ele vai gerar alguma coisa? Até existe a densidade residual de fluxo. Né? Existe aquele, se você lembrar da curva BH, né? Existe um fluxo sem excitação de campo. Só que muitas vezes ele é muito pequeno, né? Os materiais do motor de indução são feitos para ter o mínimo de resíduo de fluxo possível, o mínimo de fluxo remanente, justamente para poder fazer a transição CA, né, rapidamente e diminuir o estresse do material. Então, eles não são feitos para ter muito fluxo remanente, certo?
Ele existe, mas ele é muito pequeno. Então, uma possibilidade de você usar o gerador de indução é realimentar esse fluxo remanente usando capacitores. Você bem explica certinho os esquemas de realimentação, mas aí você auto-recita ele com a própria tensão remanente gerada, usando capacitores conectados, e aí você liga na rede depois, né? Mas ele pode partir sozinho sem a necessidade de estar conectado à rede, né? Você pode ter um gerador de indução já conectado diretamente à rede. Então, tem uma rede funcionando, ele não vai contribuir para gerar mais tensão para a rede, né? Mas ele vai alimentar com corrente. Então, eu tenho uma carga muito forte nele, reverte o sentido dele, aumenta tanto a velocidade dele. Na verdade, o motor de indução, para funcionar como gerador, ele precisa ser super síncrono. Ele precisa estar acima da velocidade síncrona, o motor de indução de Gauss-Kilo, né? Então, se ele estiver acima da velocidade síncrona, então você tem uma carga que gira ele acima da velocidade síncrona. Aí ele vai devolver energia para a rede. Então ele vai funcionar como gerador. Só que ele não tem uma frequência. Ele vai ter, no caso a frequência vai ser imposta pela rede, né? Mas ele não vai servir para determinar a frequência da rede. Ele vai querer estabilizar essa frequência da rede. Se for uma rede meio fraca, pode ser que ele atrapalhe a rede. Então você não tem uma certa precisão nisso, né? Mas, assim, atuando acima da velocidade síncrona, a tendência é que ele vire o gerador e devolva energia para a rede. É possível fazer um auto-excitado, que ele funcione de forma isolada, com capacitores, mas ele não vai ser estável, a frequência vai ser muito variável. Enfim, ele não tem muitas garantias como uma máquina síncrona convencional com campo tem, certo? O gerador de indução ele pode ser aplicado em centrais geradoras hidrelétricas, CGHs, de baixa potência, e em algumas PCHs também, que seriam as pequenas centrais hidrelétricas, certo? Não se deve aplicar, mas se pode aplicar, tá? Geração, de forma geral, distribuída, né? Porque a gente pensa em geração distribuída, a gente pensa em energia solar, mas você pode ter energia eólica, energia termogás, né? Biogás, e você pode ter também a CGH como geração distribuída hídrica. Então, essas modalidades de geração distribuída podem, né, utilizar gerador de indução porque ele é muito mais barato que o gerador síncrono, né? Como elas não têm uma potência tão significativa a ponto de balançar a rede, né, o barramento infinito, digamos assim, então elas podem funcionar como uma fonte de corrente devolvendo energia, sendo mais barato. A instalação, a lei brasileira autoriza isso, mas, por exemplo, uma usina maior não pode, é proibido, porque senão você vai começar a balançar a rede, né? Afetar frequências oscilantes, enfim, então não tem outras frequências, né? Ele vai tentar impor uma frequência diferente, não vai conseguir muitas vezes, mas ele vai tentar. Então, você não pode usar a indução para sistemas maiores. Energia eólica, tá? Os primeiros geradores eólicos foram geradores de indução, porque ele ia ter uma frequência variável na entrada, não valeria a pena colocar um gerador síncrono, né? Porém, né, o gerador de indução ia precisar de gaiola de esqui, ia precisar de caixa de redução mecânica, tem uma série de problemas. No vídeo da aula de STD sobre energia eólica que tem aqui no canal, vocês podem ver um pouquinho melhor como é que funciona sistemas de gerador de indução para energia eólica. Tem alguns méritos, tá? Principalmente o custo de instalação, que é muito inferior. Mas, assim, principalmente o gerador de FIG, que pode operar com velocidade variável, um gerador que tem rotor bobinado e o bobinado do rotor é excitado, né? Mas, assim, não é o mais recomendado, certo? O mais recomendado é gerador síncrono de indução permanentes. Bem, então, a última parte, né? Eu falei que esse era o último vídeo, eu vou terminar ele, mas assim, só porque eu falei, senão eu ia fazer um vídeo separado sobre os ensaios a vazio e rotor bloqueado, certo? Esses dois ensaios são similares aos ensaios feitos nos geradores, né? Só que nos geradores a gente faz ensaios na parte elétrica. Nos motores a gente faz ensaio na parte mecânica, né? E aí a gente tem ensaio com rotor a vazio, ou seja, girar sem carga, então a potência, novamente, né? Potência é torque vezes rotação, então no primeiro caso o torque é zero, né? Potência é igual a zero. E o segundo caso, rotor bloqueado, você tem rotação zero. Então, em teoria, a potência seria zero, mas a potência aqui é bem maior, né? Daí você faz todo um esforço no rotor, no eixo.
Potência convertida acaba se tornando zero, né? Então, no ensaio rotor vazio, ele é similar também ao ensaio do transformador, né? O ensaio a vazio do transformador, no circuito aberto do transformador. E o ensaio de rotor bloqueado é similar ao ensaio de curto-circuito do transformador, né? Só que aqui, diferentemente do transformador, você não pode fazer aquelas simplificações que em um você não tem a carga do secundário, em outro você não tem a carga de magnetização. Na transmissão você não pode fazer isso porque a corrente de magnetização é muito alta. Lá no transformador você tinha aquela corrente meio louca, um ponto de célula, que era a corrente de excitação do transformador, cheia de harmônica e tal. Essa corrente bem pequenininha, que era a corrente que aparece nos ensaios a vazio, né? Essa corrente aqui não... Até tem no motor de indução, né? Mas assim, ela já é bem mais senoidal e, enfim, ela parece a vazio, já é quase uma senoide. Ela é um pouquinho distorcida, a corrente a vazio, mas bem pouco distorcida. Principalmente se o motor tiver menor tensão aplicada, né? Mas é verdade, assim como no ensaio do transformador, né, que o secundário, entre aspas, que seria o rotor, ele acaba tendo seu efeito anulado, porque a vazio, né, o escorregamento é praticamente zero. Então a resistência de rotor ela tende a infinito e, consequentemente, todo esse circuito aqui do secundário desaparece, né? Então você só tem as informações do primário. Uma coisa que a gente faz também nos ensaios é jogar essa resistência sempre para o infinito e desconsiderar as perdas de núcleo. Elas existem alguns ensaios específicos em que você joga essas perdas para cá, por exemplo, né? Tenta fazer algumas manipulações para tentar encontrar ela. Existem alguns ensaios específicos com os equipamentos também próprios para medição que fazem isso, mas se você tiver como, por exemplo, averiguar as perdas rotacionais usando um outro gerador, usando outro motor, né, você consegue averiguar as perdas rotacionais. Daí você consegue descontar as perdas rotacionais para descobrir essas perdas especificamente. Mas se não, a gente considera todas as perdas rotacionais, né, a vazio, porque assim, você vai medir a resistência do estator utilizando o ensaio CC. Você joga a corrente CC, tensão CC, mede a corrente, se o motor tiver em estrela, e daí você tem duas fases, esse indutor morre, né? Indutores morrem, só tem resistência, então resistência de estator é fácil, não vai induzir fluxo no rotor. Resistência de estator é bem fácil, você mede assim. E aí, você coloca um watímetro aqui, você vai ver que as perdas vão ser muito maiores do que o R quadrado do estator, né? Então, essas perdas a vazio excedentes são consideradas perdas rotacionais da máquina, e não perdas no núcleo. Tá? Apesar que uma parte é perda no núcleo e uma parte é perda rotacional. Né? Se você tiver um ensaio, se você tiver um outro motor que consiga averiguar qual que é de fato a perda rotacional, beleza. Então você sabe qual é a perda rotacional. É só ligar o outro motor, para o motor CC, você liga esse motor CC para gerar o motor de indução. A potência do motor CC basicamente vai ser a perda rotacional total. Então, se desconsidera essa perda rotacional, você vai ter a perda do núcleo, né? Aí você consegue descobrir qual é a resistência do núcleo, né? Mas, tirando essa possibilidade, normalmente a gente considera tudo perda rotacional e pronto. A reatância vazio, né, é praticamente a reatância de estator, né, porque não tem efeito do rotor aqui. Então, a gente consegue descobrir, enfim, não consegue separar as duas no primeiro momento, mas consegue encontrar o valor das duas somadas. E a impedância vazio, né, que seria a relação da tensão pela corrente, ela vai ser a resistência de estator mais o X a vazio, né? Então, a gente consegue mais as perdas rotacionais, né? Considerando ainda que tem essas perdas rotacionais, certo? Seria a resistência vazio, né? Aí, o segundo ensaio é um ensaio de rotor bloqueado. A gente precisa das duas informações para poder encontrar, né? Então, assim, idealmente esse ensaio deve ser feito na frequência de julgamento, sei lá, 4, 5 Hz de excitação, o que é muito complicado de fazer, né? A norma da I3E, tá? Depois eu tenho qual que é a norma, ela recomenda 15 Hz, tá? Mas muitas vezes também não tem uma fonte de 15 Hz para fazer esse ensaio, faz com 60 Hz mesmo, tá? E aí a tensão da rede não pode ser os 280 volts, senão a gente vai queimar o motor, né? A gente tem que fazer na tensão que gere a corrente nominal da máquina. Então a gente tem que ir alimentando, vendo qual é a corrente, até chegar na corrente nominal e deixa naquela tensão.
Aí a gente mede as potências reativas e ativas para poder descobrir, né, qual que é a resistência do motor bloqueado e a reatância do motor bloqueado. E aí, né, existe uma equação que, em teoria, te levaria aos parâmetros reais. Só que não é possível resolver essa equação de forma analítica. Esse sistema de equações, de equação não linear, que não tem solução analítica. Então, se fazem algumas aproximações, algumas considerações, para encontrar essas expressões de forma que seja possível resolver de forma analítica, né? E aí substituem os valores que se encontram dos ensaios, né? Aí considerando uma tabela de categorias de torque também, para a relação entre as reatâncias de dispersão de stator e rotor, né? Motor A, D, N ou D são iguais, motor B ou H, enfim, muda e C também muda, de acordo com a norma 62 de 2004 do I3E, certo? A mesma norma lá dos 15 Hz. E aí, considerando essas informações, você substitui os valores aqui e você descobre quais que são as reatâncias, né, de dispersão do stator, resistência de dispersão do rotor, resistência de magnetização, resistência de rotor da máquina de indução. Dá um certo trabalho fazer esses ensaios de forma coerente, tá? Inclusive, deve-se cuidar bem a temperatura da máquina, tem que esperar 20 minutos até a máquina ficar quente, pelo menos 20 minutos, né? Então, o Fitts e o BIM, os dois se escrevem com bastante detalhes, todos os procedimentos, né? E como se faz esses ensaios com detalhes, tá? Semana passada a gente chegou a fazer, não daquela forma precisa como deveria ser feito. Eu sei que no centro da VEG lá, eles fazem muitas vezes, com muitos detalhes, esses ensaios, né, de forma muito melhor do que eu faço com vocês. Mas, enfim, existe um material lá daquele laboratório do semestre passado. Se vocês puderem dar uma olhada, esse não está no YouTube, mas está em outro link. Aí vocês conseguem dar uma olhada também em como é que foram feitos os ensaios no semestre passado. Certo? Já algumas noções, a gente já viu algumas coisas de dinâmica da máquina de indução também. É bem interessante. Beleza, então? Então seria isso, né? Então por aqui a gente acaba o conteúdo da matéria de conversão 2. Infelizmente a gente não... Acho que não vamos conseguir fazer laboratório esse semestre. Quem sabe no próximo semestre, quando eu fizer, eu converso com os professores para que vocês possam participar também, né? Considerando que vai acabar esse momento que a gente está vivendo, que nós retornemos, né, às atividades normais, e aí talvez a gente faça esses ensaios de rotor vazio e rotor bloqueado, beleza? Então seria isso, espero que vocês tenham gostado. Posso cobrar alguma coisa disso na teoria, né, da prova, não vou cobrar isso para resolução de problemas. Eu tenho um exercício na lista, mas eu não vou cobrar na prova. Mas espero que vocês leiam o Fit to BIM, porque alguma coisa na parte teórica eu devo cobrar desses ensaios, beleza? Porque eu sempre cobro isso em laboratório mesmo, né? Então, sem ter laboratório, eu já cobrei também os ensaios da máquina síncrona, então não cobraria agora da de indução, beleza? Então, seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da matéria, né? De conversão 2. Talvez eu, como eu falei, se der tempo, vou fazer aquele vídeo da simulação. Semana que vem, a princípio, a gente deve ter uma aula de revisão. E é isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês. E qualquer dúvida, sugestão, crítica, vocês informem aqui. Beleza? Então,